E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, dia 27 de março de 2019, e eu estou aqui trazendo para você mais um Dia a Dia da Política e com muitas informações para você. Agora, depois de tudo que aconteceu, a chegada dos russos à Venezuela, agora os russos resolveram mexer com o Brasil. É isso daí. É sobre isso que eu quero comentar com você agora. Fique comigo. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês a chegada dos russos à Venezuela, alguns me atacaram, disseram que eu estava errado, que eu não tinha verdade, que eu não estava bem baseado no que eu estava dizendo, que eu estava inventando, que eu estava trazendo coisa da minha cabeça, mas o que eu disse se comprovou. Houve armamento russo e os russos vieram para ficar. Como o próprio governo da Rússia já tuitou e disseram que vieram para ficar na Venezuela e não vão sair. Comentei com vocês também o motivo principal da Rússia estar na Venezuela. Eles não querem que os Estados Unidos tenham acesso à Venezuela, muito preocupado com o petróleo e preocupado com o domínio dos Estados Unidos na organização de petróleo, dos países, da OPEP. Então eles não querem que os Estados Unidos tenham controle da OPEP. Então um dos principais motivos argumentado pelo governo da Rússia seria esse. Mas a coisa não ficou por aí. Como vocês viram, chegaram os soldados russos. Eles defenderam que continuariam, que tem apoio com Maduro. Eu comentei com vocês que de dentro da Venezuela muitas fontes estavam dizendo que eles estavam montando uma base militar, que o objetivo era montar uma base militar russa para lançamento de mísseis, ok? Para tipo dizer para os Estados Unidos que tem aqui dentro uma base de mísseis bem pertinho dos Estados Unidos. Então o que acontece? Teve muita gente que me criticou e disse que isso não tinha fundamento, não tinha base. Foi tudo comprovado que eu disse por várias fontes exterior. Agora, o Maduro resolveu sair do escuro de vez e resolveu assumir todos os acordos que ele está fazendo com a Rússia. Hoje ainda, de ontem para hoje, o Maduro fez um pronunciamento que vai se reunir com a Rússia agora em abril e eles vão assinar 20 documentos que serão acordos entre Venezuela e Rússia. E esses 20 documentos entre Venezuela e Rússia, o Maduro disse, serão documentos sobre educação, sobre esportes, sobre alimentação, sobre energia, mas em momento nenhum Maduro comentou sobre segurança e sobre defesa do país, que na verdade é o objetivo desse encontro. Esse encontro entre o Maduro e a Rússia será para o Maduro assinar com a Rússia um acordo para a construção de uma base militar da Rússia dentro da Venezuela. Com toda certeza, Maduro não é bobo. Será construída uma base, segundo o Maduro, da Rússia dentro da Venezuela, mas o Maduro quer lucrar com isso, não quer que saia barato isso, quer que receber algum retorno por essa construção também. Mas vamos lá para você entender uma coisa. O Maduro está muito feliz da vida agora com a chegada dos russos, porque ele sente que com a chegada dos russos, ele vai ter agora, o seu tempo no governo foi prorrogado. Todo mundo dizia, isso é fato, que o tempo de Maduro no governo tinha sido limitado, que os dias do Maduro, como disse o John Bolton ontem, estavam praticamente contados. E, na verdade, muitos acreditam que ainda estão. Mas o Maduro sente que com a Rússia, os seus dias foram prolongados, foram prorrogados na presidência da Venezuela. Então, Maduro agora ele busca um acordo maior com a Rússia para demonstrar que a Venezuela e a Rússia estão unidos para afastar os Estados Unidos de qualquer tentativa de intervenção. E aí, a Rússia também está achando isso muito bom, porque ter um aliado e ter uma base militar no quintal, como diz os Estados Unidos, no quintal, no hemisfério dos Estados Unidos, isso para a Rússia é muito bom, porque demonstra que eles vão ter uma carta na manga contra qualquer ação militar da Rússia perto dos seus países. Porque sempre que subia a tensão entre Estados Unidos e Rússia, a Rússia mandava algum jato com armamento atômico aqui para a região. Então, eles continuam com a mesma base tentando jogar alguma pressão sobre os Estados Unidos. A questão é, Estados Unidos vai ficar olhando isso ou vai fazer alguma coisa? Vai sair do mundo das sanções e partir para a ação militar, como já fez em outra época, ou vai ficar só olhando? Eu acredito pessoalmente que vai acontecer alguma ação nos próximos dias, principalmente preocupado com a construção de uma base militar da Rússia na nossa região. Isso os Estados Unidos não vai aceitar nunca. Mas vamos que vamos, até aí tudo bem. A Rússia tinha acordo com a Venezuela,
A Rússia agora vão assinar esse acordo em abril, Maduro e o Putin, talvez o Putin venha na Venezuela. Ou o Maduro vá à Rússia, não sei o que vai acontecer. Pode talvez o próprio Putin vir na Venezuela para fazer uma graça maior, uma afronta maior aos Estados Unidos. Pode acontecer acontecer nos próximos dias, em abril, que é a data que o Maduro marcou para essa reunião de assinatura dos acordos da construção da base militar. Mas até aí tudo bem. Isso aí eu já tinha comentado com vocês que o objetivo da Rússia era construir uma base militar dentro da Venezuela. Mas fora isso, a Rússia agora resolveu se meter com o Brasil, gente. É isso aí. A Rússia está pé da vida com os Estados Unidos, está revoltada com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos o presidente dos Estados Unidos estendeu ao Brasil o convite de o Brasil entrar para a OTAN, de o Brasil fazer parte, né, do Tratado dos Países do Atlântico Norte, de o Brasil se tornar um país armado também até os dentes e está pronto para guerrear contra a Rússia e as demais ameaças comunistas à democracia no mundo. A Rússia está revoltada e a Rússia trouxe vários argumentos. O Alexander Khrushchev, vice-chanceler da Rússia, fez várias críticas ao Putin por convidar o Brasil para entrar na OTAN. Ou seja, o Brasil não pode. Não, o Brasil não pode se armar. O Brasil não pode se tornar um país de primeiro mundo em armamento, não. O Brasil não pode ter armamento de primeiro mundo, não pode fazer parte da OTAN, não pode ter equipamentos de defesa antiaérea. Não pode. Quem pode é a Venezuela. A Venezuela foi armada até os dentes pela Rússia, mas o Brasil, não. O Brasil não pode. O Brasil tem que ser um anão mundial, um anão político, um anão diplomático. O Brasil tem que ficar no seu cantinho, não pode crescer, não pode se agigantar, não pode fazer parte da OTAN, não pode fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não pode nada. A Venezuela pode tudo. Por quê? Porque é um país comunista, um país que partilha dos mesmos ideais do Putin, um país que tem essa ideologia de esquerda voltada para a destruição do povo e das pessoas. O Brasil não, o Brasil não pode nada. Então você percebe aí a hipocrisia da política mundial. O Putin, a Rússia, criticar os Estados Unidos por convidar o Brasil para fazer parte da OTAN. O Brasil não pode, mas a Venezuela pode. A Venezuela pode se armar até os dentes, o Brasil não. Então, gente, graças a Deus temos um presidente, capitão Jair Bolsonaro, que não vai se curvar diante das gracinhas da Rússia. Brasil precisa sim entrar para a OTAN, Brasil precisa sim se armar, Brasil precisa se unir cada vez mais aos Estados Unidos e se preparar para as adversidades que vão vir no futuro. Não adianta, a gente tem que andar com alguém. E o Brasil escolhe andar com os Estados Unidos. O Brasil vai fazer comércio com todos os países do mundo, mas em acordo militar e de segurança, em parceria militar, o Brasil vai andar com os Estados Unidos. E o Brasil sonha e deseja, sim, fazer parte da OTAN, porque o Brasil tem toda a base para isso. Eu não sei se vocês lembram, o nosso presidente que o Brasil nunca teve, Enéas Carneiro. O Enéas sempre dizia que o Brasil deveria ter uma bomba atômica. E dizia, o Brasil precisa ter uma bomba com capacidade atômica. E perguntar para quê? Para jogar em algum país? Ele disse não, para impor respeito. Porque os países que têm bomba atômica é difícil alguém se meter. E é verdade. Se o Brasil ficar desarmado, se o Brasil não tiver arma de primeira tecnologia, nós ficamos à mercê de todo mundo, de qualquer ameaçazinha. Como esses dias para trás a Venezuela quis botar um S-300 perto da fronteira do Brasil. Como é que fica? Como é que fica o Brasil? Então o Brasil sim precisa ter armas de ponta para impor respeito no mundo também, para demonstrar o seguinte, ó, nós estamos preparados para quem quiser mexer conosco, ok? Então, gente, graças a Deus, presidente, capitão Jair Bolsonaro está levando o Brasil na direção certa, em parceria com os Estados Unidos. O Brasil deixa de ser um anão político, um anão diplomático, um anão no cenário mundial. O Brasil vai entrar sim para a OCDE e o Brasil, se Deus quiser, vai entrar também para a OTAN. E isso a Rússia querendo ou não, vão ter que nos respeitar, vão ter que nos engolir. É isso aí que eu deixo para vocês. Ok, pessoal? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Quem ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. E não esqueça de curtir bastante, curta muito esse vídeo para que ele possa ficar bem conhecido na rede e para que todos possam ficar sabendo dessa história. A Rússia agora se levanta contra as pretensões militares do Brasil de fazer parte da OTAN. O Brasil não pode nada. A Venezuela pode tudo. Então, vamos junto, Brasil, que logo, logo veremos a libertação da Venezuela. Ainda que a Rússia faça uma base dentro da Venezuela, essa base será desmontada,
porque a Venezuela vai ser livre uma hora ou outra. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ok? Se você não concorda comigo, deixa seu comentário aí. Eu quero saber a sua opinião, ok? Que Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.